A nossa apresentação é sobre qualidade microbiológica do leite cru, refrigerado e isolamento de bactérias psicotróficas e proteolíticas. O nosso grupo é constituído pelo Aprídio, Jussara, Leandro, Nayana e Vinícius. A implementação da estocagem do leite cru no Brasil, ela se iniciou na década de 90 e em 2002 ela foi regulamentada pelo Ministério da Agricultura. Essa é uma prática que reduz custos operacionais de produção e também inclui a diminuição da deterioração do leite. A microbiota psicotrófica contaminante do leite, ela inclui espécies de bactérias gram-positivas e gram-negativas, sendo as gram-negativas aeromonas, pseudomonas e afins, e as gram-positivas são bacilos, lactobacilos, streptococcus, lactococcus, entre outras. E a regulamentação específica quanto à qualidade microbiológica do leite cru, ela é destinada à fabricação de produtos lácteos específicos. E a nossa como é que fala? Nosso objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica do leite, fazer uma pesquisa sobre a avaliação, leite cru refrigerado destinado à produção de leite UHT e isolar bactérias psicotróficas proteolíticas predominantes. Dando início aí, segmento aí a fala do Leandro, eu sou a Jussara, vou abordar alguns temas importantes e relevantes para o nosso trabalho. Vou começar iniciando aí por materiais e métodos. Iniciando aí na amostragem. A amostragem do leite cru resfriado foram coletadas na indústria de laticínio localizada na zona da Mata Mineira, né? Foram aí 230 tanques individuais, seguidos de 90 tanques coletivos. Foram coletadas 33 amostras dos tanques individuais e 12 dos tanques coletivos. Para a coleta, manuseio e manutenção das amostras, foram seguidos aí os procedimentos da Federação Internacional de Laticínios. Amostras de 200 ml de leite cru resfriados foram estocadas por 48 horas em tanques de refrigeração, né? Agora, a caracterização da microbiota bacteriana contaminante do leite cru resfriado. A gente nos remete aí à lactofermentação, que nada mais é do que análise rápida de controle de qualidade da matéria-prima, né? Que no caso seria a amostra de leite cru resfriado, que foram submetidas a provas de lactofermentação, para verificação aí do tipo de microbiota mesófilica predominante do leite, né? Com base nos aspectos, né? Como, por exemplo, o odor e o tipo de coágulo formado. Falando um pouco aí da contagem de bactérias mesófilicas e mesófilicas preteolíticas. Foi analisada em agar, né, caseinado, para métodos padronizados, né, de acordo com a metodologia recomendada aí nos nossos trabalhos. Seguindo, então, da contagem de bactérias psicotróficas e isolamentos e caracterização de bactérias psicotróficas proteolíticas. Foi realizado em agar... Ah, não, peraí, corta aí, essa parte eu errei. Vou colocar a contagem de novo, tá? Tá. Beleza. Contagem de bactérias psicotróficas e isolamento e caracterização de bactérias psicotróficas proteolíticas. As diluições das amostras de leite cru foram plaqueadas inicialmente e seguidamente incubadas em temperaturas ideal por 10 dias, né? A contagem das pseudomonas foi feita após 72 horas da incubação.
Os resultados foram expressos em unidades formadoras de colônia, mais conhecidas aí em UFC, né? UFC por ml. Foram selecionadas por volta de 3 a 4 colônias de isolado com halos de clarificação e precipitação da caseína. Então, os isolados eles foram purificados em agar nutriente e conservados congelados a menos de 80 graus Celsius. Os isolados foram caracterizados quanto à morfologia e com relação ao grã. Tá? Então, os isolados que apresentaram grã negativos, não fermentadores de glicose, foram avaliados quanto à produção de pigmento fluorescente, que foram avaliados aí através de luz ultravioleta. Finalizando aí com análise estatística, né, podemos dizer que os dados referentes às contagens microbianas das amostras, eles foram diferentes, né, dos grupos de micro-organismos foram analisados comparando as médias de tanques individuais, né, coletados como o coletivo e no silo, nos silos industriais, por meio de análise e variância, né, de teste do Tukey, a cerca de 5% de probabilidade de estar ok e de não estar ok. Além disso, foi realizada uma análise descritiva do percentual de amostras coletadas, né, em tanques individuais, nos coletivos e no silo industrial, quanto ao grau de contaminação pelos grupos de micro-organismos avaliados, né, foi o que a gente iniciou falando aqui. Bem, essa tabela diz respeito ao percentual dos tipos de coágulos formados na prova da lactofermentação em amostras de leite refrigerado granulizado coletados em tanques de refrigeração individual, coletivos e no silo industrial, onde os dados apresentam para a gente que nos tanques individuais houve uma porcentagem de 64,7% das amostras em tanques individuais que ocorreram coágulos do tipo digerido, floculoso, caseoso ou sucado. Esses dados indicam para a gente uma predominância de microbiota proteolítica, que são micro-organismos indesejados no leite, pois eles que causam um mau odor, o sabor indesejado no leite. No caso, a presença deles sempre vai estar naquele leite que você sabe que está estragado ou que está com algum problema. Já nos tanques de origem coletiva, houve uma variância menor nesses dados, né? Tanto na produção de homogêneo, gelatinoso, floculoso, caseoso, digerido. E a gente pode ver que houve uma ausência de coágulo, tanto em tanques coletivos como no silo industrial, em algumas das amostras. A ausência do coágulo indica para a gente que há a presença de algum agente antimicrobiano nesses tanques, impedindo a presença de alguns micro-organismos. Já no silo industrial, a gente consegue observar que 50% das amostras tiveram coágulos do tipo homogêneo. Coágulos do tipo homogêneo e do tipo gelatinoso indicam a presença de bactérias lactofermentantes, que são propícias, são desejáveis na indústria de laticínios. É isso, obrigado. Bom, agora nós vamos falar um pouco da contagem de colônias, unidade de formação de colônias de bactérias mesóficas, mesofílicas, proteolíticas, psicotróficas e psitróficas proteolíticas. Bom, essa tabela, ela mostra a contagem de bactérias por ml, no caso, de coletas de tanques individuais, coletivos, e de silos industriais. A gente pode observar que quando se trata de silos industriais, essa contagem acaba sendo um pouco maior em relação aos demais. Isso porque, segundo o nosso trabalho,
principalmente por questão de manipulação e transporte desses alimentos. Além do transporte desse leite, dessa matéria-prima, também tem a questão da refrigeração, que foi analisado que em silos individuais a refrigeração ela fica dentro do padrão, que é de 4 graus Celsius ou menos de 4 graus Celsius. Enquanto em silos coletivos, ela já chega de 7 a 10 graus, ou de 4 a 7 graus, em alguns casos chegando até mesmo a 10 graus Celsius, o que propicia o crescimento dessas bactérias. E quando chega no silo coletivo, que já tem um aumento dessas bactérias devido à temperatura de refrigeração, quando é transportado para o silo industrial, ocorre cada vez mais a multiplicação, até mesmo pela forma de manipulação desse alimento. E os resultados que nós tivemos foram esses, de bactérias mesóficas, proteolíticas, fitotróficas e proteolíticas. Também foram analisadas as pseudomonas, que em relação aos outros também teve um aumento maior do que em relação a individuais e coletivos. Bom, é isso. Agora o próximo. Meu nome é Leandra e eu vou dar continuação à fala da Nayana. Nesse gráfico a gente tem a amostragem de bactérias mesofílicas e mesofílicas proteolíticas, bactérias psicotróficas e psicotróficas proteolíticas. Nestes, a refrigeração individual e coletivo e de silo industrial, agrupadas em faixas de contagem de grupo de micro-organismos. Como a gente pode ver, já das cinco tipos de bactérias, mesófilos proteolíticos, psicotróficos proteolíticos e pseudomonas, nos tanques coletivos, na diluição de 10/6, eles não apresentaram estar presente nas amostras. Pode passar para o próximo slide. Leandro? Isolamento e caracterização de bactérias psicotróficas e proteolíticas. 153 bactérias psicotróficas proteolíticas, elas foram isoladas de tanques de granulação individual, coletivo e em silos industriais. Dentre os isolamentos, foram vistos as gram-negativas em sua maior porcentagem, cerca de 75,2%. E 48% do restante e 27% eram não fermentadoras e fermentadoras. A predominância das bactérias gram-negativas está de acordo com outras pesquisas, que é considerada um dos contaminantes mais frequentes no leite cru. Em meio Uruguai, foi estudada a fermentação da glicose, analisando 2 grupos isolados, fermentadores e não fermentadores. O maior percentual dentre as isoladas foi a Pseudomonas fluorescens, um pouco da Cyanobacteria, a Flavobacterium e a Aeromonas, mas a principal, Pseudomonas fluorescensis, que dava como característica pigmento às amostras. Pronto, essa foi a parte. Bom dia, eu me chamo Vinícius, vou falar um pouquinho sobre as conclusões desse nosso trabalho. O leite cru, refrigerado mantido no silo industrial, ele não atendeu os padrões microbiológicos legal e apresentou contagens microbianas significativamente superiores ao do leite mantido em tanques individuais ou coletivos. Bactérias gram-negativas foram isoladas com maior frequência dentre os psicotróficos proteolíticos. Conclui-se, então, que a refrigeração do leite cru por períodos prolongados na fonte de produção ou na indústria, ela pode comprometer sua qualidade.
considerando a possibilidade de seleção de bactérias psicotróficas proteolíticas. Portanto, há necessidade de investimentos contínuos em boas práticas para a prevenção da contaminação e do crescimento microbiano na cadeia produtiva do leite, para reduzir problemas tecnológicos e econômicos na indústria dos laticínios. Pode passar. Foi isso. Muito obrigado a todos. Corta. É isso, gente. Agora